De acordo com a legislação vigente, o Código Civil, sogro e sogra são considerados parentes por afinidade. E no caso de uma ação de alimentos, por exemplo, eles poderão ser chamados judicialmente se o pai não estiver em condições de suportar o encargo. Hoje, já no terceiro casamento, o Didi não esconde a admiração que sente pela sogra. Vivo bem com a minha sogra, meu sogro. Sinto que eles trouxeram para eles um filho. E é como tal me sinto e os respeito e também dou a eles o amor que eles me proporcionam. Independentemente das relações de afeto ou desafeto com a mãe do marido ou da esposa, de acordo com a legislação, sogra é parente sim. O parentesco por afinidade na linha reta está previsto no Código Civil, ou seja, mesmo após a separação de um casal, ela não deixa de ter vínculo com ambos. Quando você se casa com uma pessoa, né, você adquire esse vínculo com a família dele, da outra parte. E aí vai vir junto os pais dele, todos os parentes, né? Aquele ditado que diz, quando você casa com a pessoa, você não casa só com ela, mas com a família toda, é a maior verdade. Tanto que, no aspecto alimentar, sogros e sogras podem ser acionados em ações de alimentos, caso os filhos não contribuam de maneira satisfatória com o sustento dos netos. Mesmo com o fim do casamento ou até com a morte de algum dos cônjuges, a lei também não permite haver união do outro parceiro com o sogro ou sogra. Não que você não possa morar junto, mas ter o reconhecimento legal, né, dessa união, você não vai ter, porque a legislação ela traz esse impedimento. Bom, e a advogada Suzana Bruno está aqui no estúdio hoje e vai conversar com a gente a respeito desse assunto. Boa tarde, doutora. Boa tarde. A gente viu na reportagem que essa relação de sogro e sogra com o ex-genro, ex-nora, é indissolúvel, né? Se é assim, como é que fica a questão de herança, por exemplo? O ex-sogro, ex-sogra, o ex-genro, o ex-nora, tem direito aí a um ao bem do outro, mesmo depois de uma dissolução do casamento? Bom, havendo a dissolução do casamento, dependendo do regime de bens, não há a possibilidade de ter essa comunicação, né? Enquanto você está casado, aí sim você pode participar da herança do sogro, da sogra, na hipótese do falecimento deles. Agora, havendo a dissolução do matrimônio ou da união estável, não há que se falar nessa comunicação. Muito embora a gente tenha a mantença aí do grau de parentesco civil que foi instituído anteriormente. Quer dizer, não existe ex-sogra, ex-sogro, é sogra, ex-sogro para sempre. Não existe, é para sempre. Talvez com a morte. Pois é bom, né, saber disso. Um genro, mesmo divorciado aí da esposa, ele não pode, porventura, casar com a sogra, que é ex-sogra. Continua sogra dele, né? E vice-versa. Porque esse grau de parentesco em linha ascendente e descendente por afinidade, que foi estabelecido pela lei civil, ele é indissolúvel. Então não há que se falar na possibilidade do genro casar com a sogra, né? E nem do sogro vir casar com a nora. Esse vínculo civil estabelecido, ele só vai se romper em relação aos colaterais, aos cunhados. Agora, em relação a sogro, nora, genro, não. Quais são as relações de parentesco aí que são indissolúveis numa separação, por exemplo, num divórcio? Existem outros semelhantes a sogro e sogra? A gente vai sempre trabalhar com a indissolubilidade do parentesco civil de sogro, né, ascendente e descendente. Então, eu casada com uma pessoa, eu não vou poder jamais casar com o meu enteado, mesmo divorciando. Né, porque seriam os descendentes do meu ex-marido. Tá bom. Tá? Então, também os se mantém nesse enteados mesmo nível. se mantêm. E os ascendentes também, né, o sogro e sogra. O que vai trabalhar com a dissolução seria os colaterais, os irmãos do cônjuge, que seriam os cunhados. Esse se dissolve com o divórcio. E alguma diferença nisso em relação ao casamento? A gente está falando de casamento formal, né? Da relação da união estável, que é muito comum hoje em dia. Difere alguma coisa? Mesmo procedimento, é o mesmo entendimento. A gente vai... Agora,
A questão da união estável é que a gente está falando da união estável que ela vai ser reconhecida pelo Estado. Não significa, foi até o que foi colocado aqui na reportagem, não significa que você não vai poder morar junto com o seu sogro ou com o seu enteado, né? Que aí você se relaciona com quem você quiser. Agora, o reconhecimento do Estado dessa relação também na união estável não vai acontecer. Formal, né? Não acontece. Em relação aos casais homoafetivos? Mesmo procedimento, já que a gente trabalha com a equiparação da relação homoafetiva, o mesmo entendimento. Quer dizer, você pode morar junto com quem quiser, mas daí não vai poder ter esse reconhecimento formal nem num casamento, nem numa união estável, é isso? Exatamente. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Até uma próxima. Eu que agradeço.